Bom dia a todos, eu sou a Kika, da comunicação do IDEAGOV. O IDEAGOV é o hub de inovação aberta do governo do estado de São Paulo, que conecta pessoas e organizações com a missão de resolver desafios públicos e gerar impacto positivo na sociedade. Seguindo nossa política de inclusão, hoje a gente conta com acessibilidade em Libras, com a Rosane, em mais um evento produzido por nós. Esse é um dos espaços que a gente oferece para fomentar conversas abertas com a sociedade sobre inovação. O Diálogos, ele é produzido bimensalmente, já tivemos algumas edições disponíveis no nosso YouTube para quem quiser acompanhar, com diversos temas, e a gente também tem anualmente o Fórum de Inovação em Governo, né, que teve a sua primeira edição o ano passado, contou com 25 especialistas do ecossistema de ciência, tecnologia e inovação em governo e de impacto social, que foram distribuídos em 8 rodas de conversas, e foi um dia inteiro de compartilhamento de aprendizados, conhecimentos e práticas nacionais e internacionais. Por aqui a gente já está trabalhando na construção do Fórum 2022, que vai acontecer em março do ano que vem. Em breve vocês vão ter notícias e a gente abre pré-inscrições provavelmente em janeiro, final de janeiro, e a gente aguarda todos vocês por lá, tá bom? Bom, entrando na temática de hoje, a gente tem um tema bastante importante para a comunicação entre os governos e a sociedade, né? Que é o uso da linguagem simples na gestão pública. Para que uma comunicação seja efetiva, é fundamental que a pessoa que fala e a que recebe a mensagem tenham um repertório comum, né? Parece uma coisa óbvia, mas a linguagem escolhida para se comunicar, ela tem que ser conhecida, né, por ambas as partes. Senão a comunicação não acontece, a mensagem não é passada. Né? Pensando nisso, alguns governos vêm se preocupando em se comunicar de maneira cada vez mais efetiva com a sociedade e começaram a adotar o uso da linguagem simples para facilitar a compreensão do que eles querem comunicar. Né? E ela está cada vez mais presente em textos, nas falas de gestores públicos inovadores que olham para essa comunicação, né? E que sabem a importância em se comunicar de forma objetiva e clara com os cidadãos. Hoje a gente traz aqui 3 especialistas no assunto, né, 3 pessoas que estão bastante envolvidas no uso da linguagem simples no Brasil, que é a Mariana Alves, coordenadora do Programa Municipal de Linguagem Simples da Prefeitura de São Paulo, 011 Lab, a Isabel Lima, coordenadora do Programa de Linguagem Simples do Ceará, o IRIS Lab. E também daqui a pouquinho vai estar com a gente o Rafael Fácio, procurador do Estado de São Paulo, ele está terminando a participação num outro evento, um evento internacional, e chega aqui para nos acompanhar daqui a pouquinho e vai trazer a visão do uso de linguagem simples na parte jurídica do governo, né? Então, eu queria chamar as nossas convidadas para se apresentarem aqui. Vamos começar aí pela Mariana, né? Por favor, fala quem é você na fila da inovação, que é um mantra que a gente usa aqui, né? Então, fala um pouquinho de você, passa a bola para a Isabel. Se o Rafael já tiver entrado aqui, vocês passam a bola para ele, então a gente apresenta ele, ele fala um pouquinho dele daqui a pouco. Vamos lá. Beleza, bom dia, pessoal. Bom dia para todo mundo que está assistindo a gente. Eu me chamo Mariana, eu estou no 011 Lab, que é o Laboratório de Inovação em Governo da Prefeitura de São Paulo, desde 2019, quando eu ingresso aí no programa de linguagem simples já. Então, estou aí um pouquinho mais de 2 anos. Sou graduando em Letras pela USP, então foi isso também que me aproximou da pauta de linguagem simples. Tive a oportunidade, através do laboratório, conhecer essa pauta, que até então eu não tinha tido tanto contato, assim, e me apaixonei, né, por essa discussão e por esse movimento mesmo, né, que tem como objetivo aproximar o governo das pessoas e garantir que todo mundo entenda o que a gente quer comunicar. Então, fazendo uma breve audiodescrição também, não sei se quem está escutando a gente, todo mundo consegue assistir a gente, né? Mas eu sou uma pessoa negra, eu estou com fundo colorido aqui no fundo, em cores entre vermelho e verde água, estou usando óculos e fone de ouvido. E é isso. Oi, bom dia a todos, todas, todes. Que bom estar aqui nessa manhã para falar sobre linguagem simples. Eu sou a Isabel, ou simplesmente Bel Ferreira Lima. Trabalho no IRIS atualmente, coordenando o programa Linguagem Simples Ceará. O IRIS é o Laboratório de Inovação e Dados do governo do estado do Ceará.
Eu sou formada em Letras pela Universidade Federal do Ceará, tenho um mestrado em Literatura e já atuo há cerca de 20 anos, né, nesse mundo da linguagem, né? Então, já fui revisora profissional em editora acadêmica, já trabalhei como redatora oficial na Casa Civil do Estado, já passei pelas salas de aula de ensino fundamental e médio da rede pública de ensino e já passei pela academia fazendo pesquisa, né? Então, estou muito voltada sempre para a área da linguagem e por isso comecei a me apaixonar pela linguagem simples e a acreditar num projeto de linguagem simples para governo aqui dentro do IRIS, e que a gente já tem isso caminhando há 2 anos, né, junto com o próprio nascimento do IRIS. A gente tem essa priorização da linguagem por aqui. Assim como a Mari, eu também vou fazer minha audiodescrição para agregar também um pouco mais de acessibilidade. Eu sou uma mulher parda, tenho olhos e cabelos castanhos, meus cabelos são curtos, estou usando uma camiseta preta, eu estou sem máscara, porque eu estou num ambiente protegido, isolado, aqui no laboratório. Atrás de mim tem um quadro branco com um adesivo, Revolução Íris 2 anos, que não dá para ver muito 2 aqui, que é exatamente uma comemoração aí aos 2 anos de atuação do Íris aqui no governo do estado do Ceará. Muito bom. Obrigada por se apresentarem. Eu vou começar aqui com as nossas perguntas. Vou começar perguntando para a Mariana, né? De forma muito objetiva, né? Vamos começar do início, né? Então, explica para a gente um pouco o que é a linguagem simples. Bom, a linguagem simples é um conjunto de técnicas, né, de linguagem. Então, a gente agrega aí técnicas da linguística, pensando na gramática, mas também algumas técnicas voltadas para a comunicação visual mesmo. Então, pensando na linguagem como todas essas áreas, para transmitir informações de forma simples, objetiva e inclusiva. Então, esses são alguns dos objetivos, né, que essas técnicas englobam, e além de ser um conjunto de técnicas, linguagem simples também é um movimento, né, que incentiva a aplicação dessas práticas, e é um movimento que surge lá na década de 40, começando na Inglaterra e nos Estados Unidos, e hoje mais de 10 países possuem iniciativas de linguagem simples no setor público. Né? Então, na Prefeitura de São Paulo, seguindo um pouco esse movimento, a gente começa a trabalhar essa temática lá em 2019, e começa a pensar o programa, e começa a trabalhar essa temática por quê? Né? A gente olha muito para o cenário, principalmente aqui do Brasil, que a gente vive, onde 3 em cada 10 brasileiras e brasileiros com idade entre 15 e 64 anos são analfabetos funcionais, então significa que são pessoas que são alfabetizadas, mas têm dificuldade para entender um texto simples, por exemplo, né? E, ao mesmo tempo, na cidade de São Paulo, 1 em cada 5 habitantes não possui instrução formal ou ensino fundamental completo. Então, são aí pessoas que não tiveram a oportunidade de ir à escola, né? E aí, um outro dado interessante é que na Prefeitura de São Paulo, cerca de 10 mil servidores possuem escolaridade incompleta. Então, concluíram aí só até o ensino fundamental, por exemplo. Então, olhando para esse cenário, a gente começa a pesquisar, né, sobre esse movimento da linguagem simples e pensar como a gente poderia trazer esse movimento para cá, pensando que se de um lado a gente tem esse cenário de analfabetismo, de outro a gente tem o governo e o setor público como um todo, que usa uma linguagem muito jurídica, cheia de siglas, cheia de termos que a maior parte da população não entende. Né? Então, o programa no laboratório ele surge aí como uma política mesmo para tentar diminuir essa distância. E, de forma bem resumida, é isso que a linguagem simples tenta fazer. Isabel, você quer complementar a fala dela? A Mari, em linguagem simples, né, acabou de explicar perfeitamente o conceito da linguagem simples, trazendo aí a ideia do movimento social, causa social e de uma técnica bem estruturada, né, com diretrizes que ela até já começou a falar aí algumas.
E eu agregaria só a ideia de que linguagem simples ela é com base, né, em técnicas da linguística e do design, do visual, uma reorientação comunicativa. E esse talvez seja o grande desafio, né? É exatamente trazer uma perspectiva diferente para essa construção de textos institucionais públicos e governamentais. A gente está colocando agora a sociedade, o cidadão, as cidadãs no centro desse processo comunicativo, desse processo de escrita. É a partir das reais necessidades das pessoas que essa informação ela é construída. Então, a gente sai das quatro paredes institucionais ali fechadas, em que técnicos, gestores, servidores estão produzindo um texto no contexto ali interno, para explorar um novo formato, uma nova forma, né, um novo vocabulário, que é exatamente capaz de dar eficiência a essa comunicação e chegar sem nenhum ruído e sem nenhuma barreira ao destinatário final, né, no caso. Quando a gente fala na comunicação externa, que é dirigida diretamente à sociedade, né? Então, o grande desafio é exatamente trazer essa reorientação comunicativa para a gestão, né? E ela, por isso, passa por um processo de adaptação muito grande, né? Ela precisa conhecer primeiro, aliás, precisa estar sensibilizada, né, Mari? Primeiro passo sensibilizada, depois precisa conhecer essa técnica, né? Adquirir esse instrumental, conhecer essas diretrizes para que ela possa, no dia a dia, produzir ali aquela comunicação sob uma nova perspectiva, essa em que o cidadão realmente está posicionado ali no centro, e é para ele que a gente planeja e redige essa comunicação. Legal. E aí, você dando essa introdução de contextos, né? O uso da linguagem simples, ele pode ser usado em que contextos? Você pode trazer alguns para a gente aqui? Vamos lá, pensar nesses contextos, né? Eu brinco que... Brincadeira, assim, mas para começar a resposta aqui, linguagem simples pode ser usada até numa DR, assim, ela é útil, né? Na vida cotidiana, porque ela é usada sob a forma escrita, mas também oralmente, né? A gente pode usar a linguagem simples de forma oral. Mas vamos pensar aqui em dois contextos, né? No contexto interno e no contexto externo. Que às vezes a gente acha que a linguagem simples é usada só nessa comunicação que vai direto para o cidadão, mas ela também é útil no contexto interno das instituições. Gestores e servidores, quando produzem uma comunicação em linguagem simples, eles estão trazendo mais agilidade para os processos comunicativos internos. Então, ofícios, ACIs, né, as comunicações internas, memorandos, todo esse expediente oficial interno, relatórios, né, estudos, enfim, tudo isso pode ser escrito de uma forma concisa, objetiva, muito clara, né, com as diretrizes de linguagem simples, que vai fazer com que essa comunicação seja rapidamente compreendida, né, e isso, assim, faz com que você leia mais rápido, compreenda imediatamente e até, se for o caso, no caso da gestão, da autogestão, possa tomar decisões de modo muito mais rápido e assertivo, né, porque compreende imediatamente aquela comunicação. Então, é uma informação que pode ser bem estruturada, né, organizada, começando ali aquela comunicação com o que mais importante no início, né? Então, traz esses benefícios para essa comunicação internamente. Externamente, toda e qualquer comunicação que se dirija ao cidadão, né? Então, um exemplo, vou dar um exemplo aqui do Ceará. A construção de uma plataforma de atendimento virtual para a saúde no contexto da pandemia, né? Ano passado a gente teve esse desafio enorme de dar assistência e acolher, orientar, né, a população. Então, o governo trouxe uma ferramenta por meio da Secretaria da Saúde, que foi acelerada pelo IRIS, chamada Plantão Coronavírus. Um chatbot, um atendimento ali robotizado, num primeiro momento, para orientar a população, para fazer uma triagem, né, da população que estava ali. A gente estava naquele começo, né, de pandemia, ainda rastreando os sintomas, entendendo a doença,
Então, um diálogo robotizado que foi construído todo com fluxo em linguagem simples, né? Teve o suporte aqui do Iris, para que as pessoas compreendessem aquele fluxo conversacional, né? E avançassem até chegar num atendimento humano. Que muitas vezes uma ferramenta dessa, ela tem uma linguagem que é transposta, né? Assim, da linguagem burocrática para a ferramenta digital. Então, a gente precisa passar por toda uma adequação, né, e que seja ágil e que seja bem compreensível para que a pessoa se mantenha naquela ferramenta, vá construindo esse diálogo com o robô, mas de forma muito segura e clara, né, que ela se sinta realmente bem autônoma. Então, nós aplicamos linguagem simples, por exemplo, nessa ferramenta de chatbot do Plantão Coronavírus, que vem crescendo, né, vem ganhando mais conteúdos e a gente vem progressivamente, né, trabalhando. Não é uma coisa também imediata, é algo que vai progredindo. O trabalho mais recente que a gente fez foi a aplicação de linguagem simples nas perguntas e respostas mais frequentes sobre vacinação, né? Então, no começo deste ano, as vacinas estavam chegando e a gente tinha uma ansiedade, tinha muitas dúvidas por parte da população, né? Quais são essas vacinas, se essas vacinas são seguras, quem pode tomar, quem não pode, né? Como é que é o processo de chegada dessas vacinas no estado, as datas, o calendário, enfim, uma série de questões que a gente consegue, por meio da linguagem simples, explicar com clareza para a população, né? Por meio de uma ferramenta que está disponível em todas as plataformas digitais do governo, né? Todos os sites eu tenho lá essa possibilidade. Então, eu conheço e quando eu conheço, quando eu entendo, eu sinto mais segurança, eu sinto mais confiança e o processo acaba sendo beneficiado, né? Um exemplo aí dentro da área da saúde. Um segundo exemplo, eu vou agora falar até de uma dobradinha que tem aqui pelo Iris, que é exatamente trazer a linguagem simples para o campo jurídico, né? Como a Mari falou, a gente tem esse excesso de termos jurídicos na linguagem governamental, na linguagem institucional pública, né? Temos muita base na área jurídica e esses termos acabam migrando para essa comunicação que vai para a população e ela não consegue acessar porque é um verdadeiro código, né? Então, aqui no Iris, a gente também tem uma frente de inovação jurídica para trabalhar essa linguagem jurídica e torná-la mais acessível, né, mais humana. Como a Mariana Zonari, que é a coordenadora dessa área aqui no Iris, sempre fala, abolir esse juridiquês dentro desse contexto, que é o contexto que vai para a população. Então, a gente fez um trabalho em parceria com a Procuradoria-Geral do Estado do Ceará, para tornar os decretos que saíram, foram vários, inúmeras normativas durante a pandemia, tornar alguns decretos mais simples. Então, a gente fez um projeto, cerca de 10 decretos, entre decretos e leis, na verdade, foram simplificados. A gente fez uma versão mais simples, que a gente chama, né, de lei mais simples, e está disponível no site da Procuradoria-Geral do Estado do Ceará, que é uma página resumo, em que a gente incorporou a técnica de linguagem simples, a técnica de direito visual, né, que caminha junto da linguagem simples, e o design, né, para que a população ela acesse esse conteúdo de forma mais resumida e simples, mas que ela consiga ter, né, uma compreensão do total ali daquele dispositivo legal. E aí ela tem a opção de, obviamente, estar lá disponível também a versão na íntegra, a versão completa daquele decreto. Então, duas aplicações assim que têm sido bem sucedidas aqui no estado e são iniciativas do Iris, uma na área da saúde, uma na área jurídica. Muito bom, são áreas importantes para a gente fazer com que a população entenda, né, o que está sendo dito. Mari, você quer trazer um pouco de São Paulo aqui, da sua visão? Mas assim, acho que a Bel trouxe dois exemplos ótimos aí. Eu também sou desse time que acha que linguagem simples pode e deveria ser usada assim em tudo, porque é uma técnica de linguagem mesmo, né? Então, tudo que for linguagem, o que for comunicação, a gente sempre pode simplificar, independente do contexto. Mas eu acho que esses exemplos que a Bel trouxe são muito interessantes porque pegam justamente naquilo que mais é sentido, né? Nesse momento, pensando no contexto da pandemia,
mas nas áreas do setor público que a gente mais sente essa dificuldade, né, de acessar o cidadão e a cidadã através da linguagem. Então, aqui em São Paulo, a gente também teve algumas iniciativas voltadas, né, para o combate à pandemia de Covid-19. Então, combinando o programa Linguagem Simples ao nosso programa de ciência comportamental, a gente fez alguns disparos de mensagem de texto, né, para conscientizar a população, então, sobre o uso de máscara, sobre o distanciamento social, e essas mensagens também precisavam ser pensadas a partir da linguagem simples, né? Então, tudo era um teste, claro, para ver quais mensagens mais surtiam efeito, e pensando da perspectiva da ciência comportamental, isso tem a ver muito com o comportamento das pessoas, né? O que leva elas a seguir ou não as orientações de segurança, mas também envolve, com certeza, a forma como aquela mensagem está escrita. Então, eu acho que um dos grandes desafios durante a pandemia, né, o desafio pensando aí no poder público, era justamente pensar como que a gente sensibiliza as pessoas a ponto delas realmente entenderem que a pandemia é algo muito sério, né? Então, acho que no começo, principalmente da pandemia, esse foi um grande desafio, porque ainda era algo muito nebuloso, as pessoas não viam a seriedade da situação. Então, como que a gente comunica uma situação dessa gravidade de uma forma que passe as informações necessárias, né, explique o que está acontecendo e de uma forma que as pessoas entendam, né, e não fiquem com dúvida. Então, a gente aplicou as dicas, né, que a gente chama de linguagem simples nas mensagens também. Também tivemos algumas iniciativas voltadas para inovação jurídica, né, que a Bel mencionou. Então, acho que o campo jurídico sempre vai ser um campo inesgotável, né, um campo infinito para a linguagem simples, porque é realmente muito difícil para quem não faz parte, né? Então, para quem não é formado em direito, para quem não trabalha cotidianamente com a lei, é quase impossível entender o que está escrito ali, né? E é um campo fundamental, pensando também nisso, é o campo onde se garante o direito das pessoas. Então, como que a gente garante o direito das pessoas se as pessoas não conseguem entender sobre o seu próprio direito, né? Então, é mesmo uma área muito extensa, assim, para a gente explorar. Acho incrível que tantas outras iniciativas estejam surgindo nesse sentido também, porque é mesmo uma das grandes prioridades. E aí, só para citar, além desses exemplos, né, de simplificação de decretos, de documentos que passam orientações, né, que orientam como a gente deve trabalhar dentro do governo. Também dá para citar o exemplo da carta de multa, que foi um projeto que a gente fez de simplificação da carta que toda pessoa que comete alguma multa de trânsito recebe aqui na cidade de São Paulo, né? Então, são muitas cartas que são disparadas mensalmente, assim, pensando que São Paulo é uma das primeiras, ainda infelizmente, em acidente de trânsito e tudo mais. Então, como que a gente garante que as cartas realmente cumpram o papel que poderiam cumprir, né? De sensibilizar e conscientizar as pessoas de que aquela infração realmente representa um risco e tudo mais. E, além disso, pensar que existia um problema muito grande, que é que as pessoas recebiam a carta e não sabiam como que elas poderiam encaminhar aquilo, né? Como que elas poderiam pagar a multa, como que elas poderiam tirar aquilo da sua carteira, de tão complicada que era a linguagem dessa carta. Então, também, junto com o nosso programa de ciências comportamentais, a gente fez esse projeto de simplificação. Então, para pensar, além da linguagem, que com certeza poderia ser simplificado, quais elementos de ciências comportamentais a gente poderia aplicar nessa carta para que fosse mais simples esse processo, né, de receber a carta, ir até um lugar pagar ou encaminhar para o site, né, para o portal digital, para que o pagamento pudesse ser feito digitalmente. Então, tudo isso engloba um pouco do que a ciência comportamental tenta trabalhar também, e chegamos a uma versão mais simples, né? Então, visualmente, assim, olhando uma carta e outra, a gente podia ver essa diferença. Foi feito o teste também, que é uma das etapas mais importantes, né? Então, depois de aplicar as técnicas de
linguagem simples, testar com quem realmente receberia ou trabalharia com aquela carta, para a gente saber se realmente estava mais simples, dava para entender o que estava escrito ali, né, se estava funcionando. Então, acho que esses são alguns exemplos bem interessantes. Muito bom, né? O exemplo traz a prática aí para a gente, né? Dá para a gente entender claramente a diferença da linguagem. Bom, eu fiz a minha lição de casa também, e depois vocês me complementem se vocês tiverem outras dicas, né? Mas assim, eu levantei 7 dicas importantes para a gente usar a linguagem simples, de uma forma bem básica, né? Então, a primeira delas é ser muito objetivo, né? Então, quando você escreve só o essencial, né? Não usar palavras em excesso, adjetivos demais, né, num texto. Então, seja bem objetivo para passar a sua mensagem. Use palavras-chave que passem a mensagem rapidamente, né? Então, aquela leitura dinâmica, né, que a pessoa lê e rapidamente já entende o contexto. Quando você escreve um texto, é importante você reler e fazer a revisão dele, né? Porque às vezes você vai colocando no papel ali, ou, né, vai digitando, e você pode escrever de uma forma mais objetiva, né? Então, primeiro você coloca a sua ideia, né, no seu texto, e depois você faz a revisão para tirar o que tiver em excesso. A quarta dica é preferir sempre usar palavras na língua que você está escrevendo. Então, no nosso caso, escrever em português, evitar expressões estrangeiras, né? Porque às vezes você está dentro de uma realidade que você entende aquela expressão, mas o outro que vai receber a mensagem não está acostumado com aquilo, né? E brasileiro usa muito expressões, né? Eu vou fazer um call, né? Então, hoje no digital a gente está usando muito essas palavras estrangeiras para as nossas ações, né? Então, cuidado quando você for escrever, pensando no público para qual você está escrevendo, né? Então, é você ter empatia com o leitor, né? E, além disso, tentar evitar palavras negativas, né? Então, acho que o uso de palavras positivas, né? Elas são mais objetivas do que você ficar usando palavras negativas. A sexta dica é evitar texto com vocabulários rebuscados, né? A gente sempre procurar ali o sinônimo mais simples para uma palavra, né? Então, acho que a gente tem uma vasta opções de sinônimos na língua portuguesa, então tentar usar aquele que é mais comum, né, a todas as classes sociais e toda a população. E, por fim, a gente costuma dizer que quanto mais curta, né, a sua frase, melhor ela comunica, né? Então, a gente faz parte da objetividade também essa sétima dica. Eu queria só que vocês me complementassem, assim, a Mari trouxe muita coisa da questão visual, então, os usos de infográficos, né, que são as ilustrações. Então, se você puder complementar um pouco essas dicas, Mari, seria importante ter a sua visão também. Claro. Dentre as 10 dicas que a gente usa aqui no laboratório, né, eu acho que muitas das que você mencionou também são bem semelhantes com as que a gente usa, e as nossas 3 últimas dicas são voltadas para essa parte mais do design do documento, né, que a gente chama de formatação. Então, envolve também essa questão dos infográficos. Então, tudo que for comunicação visual, na verdade, né? Elementos visuais que a gente pode usar no nosso documento, na nossa apresentação, e que servem de suporte aí ao conteúdo do documento ou do texto. Então, a gente indica que a gente use esses elementos, porque para quem tem dificuldade de interpretação, para quem não está muito familiarizado com o tema do documento ou com a carta de serviço, enfim, ter uma imagem ali ou um elemento visual ajuda muito, né? Porque complementa o sentido e serve como uma ilustração mesmo. Então, além das imagens, a gente pode pensar nos infográficos, em tabelas, diagramas, e aí a gente sempre tenta lembrar que a gente pode e deve usar esses elementos, mas sempre com cuidado também, né? Então, não adianta ser um gráfico super complexo com legendas que usam termos difíceis, ou siglas, ou letras miudinhas, que vai mais atrapalhar do que ajudar. E pensar também que a gente pode usar, quando possível, técnicas do design mesmo para pensar essas imagens, né? Então, o que essa imagem que eu estou escolhendo busca comunicar? A gente não vai escolher imagens aleatórias também, claro. E aí, uma outra observação importante é lembrar de colocar o para todos verem, né, na legenda de todas as imagens ou elementos visuais que a gente usar, pensando aí na acessibilidade também.
E aí, outras duas dicas têm a ver com o de títulos e subtítulos. Pode parecer algo óbvio, né? Como assim? Claro que eu vou usar um título no meu documento, mas às vezes a gente esquece de pensar que os títulos também precisam estar em linguagem simples, os subtítulos precisam estar padronizados, bem escolhidos também, né, destacados, para que visualmente a gente consiga ter uma leitura melhor do texto. E o uso de tópicos, que eu acho que é uma dica-chave aí para a gente organizar informações no nosso texto. Então, faz diferença se a gente vai passar uma lista de documentos ou uma lista de passo a passo, né, do que a pessoa precisa fazer para acessar um serviço X, se essa lista está jogada dentro do texto ou se ela está destacada fora do parágrafo, em tópicos, né, listados ali bonitinho, porque aí quem olha já consegue achar com mais facilidade aquela lista, aquelas informações, e não perde tanto tempo procurando essa informação no meio do texto. Então, tem algumas dicas que funcionam muito bem. Muito bom. Isabel, quer complementar essas dicas? Bom, eu acho que a Mari também falou, vocês falaram, né, várias informações aqui, mas eu voltaria um pouquinho antes das diretrizes, só para falar da importância de um bom planejamento, né? A linguagem simples, enquanto técnica, ela tem etapas bem estruturadas e definidas. E a primeira etapa é exatamente o planejamento, já que a gente tem uma reorientação comunicativa, né, uma comunicação que vai trazer o cidadão para o centro. E num contexto hoje extremamente digital, né, é fundamental que a gente pare para pensar no propósito dessa comunicação, desse documento que está sendo criado, né, qual é o real propósito desse documento, e pensar muito em quem vai receber essa comunicação. A partir daí que eu vou estruturar ali a aplicação dessas diretrizes, né? Vou usar mais ou menos. E também essa questão do visual, como é importante para esse momento que a gente vive de leitura em tela, né? Em que os serviços públicos estão cada vez mais digitalizados e as informações são encontradas ali na palma da mão, nos aplicativos, um simples celular, uma telinha pequena, né? Então, como é importante trazer esses recursos visuais para otimizar e tornar eficiente essa leitura em tela, né? Que a gente tem ali, às vezes, em qualquer situação, em qualquer circunstância, às vezes na rua, não só num ambiente calmo, tranquilo dentro da sua casa, mas você está ali no metrô, está na rua, está entre várias pessoas conversando, então você está recebendo aquela informação. Então, todo esse contexto visual, ele faz isso que a Mari falou, né? Reforça essa mensagem e dá mais agilidade para a compreensão dessa mensagem. A divisão de tópicos, parágrafos bem mais curtos. Um parágrafo no papel impresso, de 5, 6 linhas, tem um impacto para a leitura. Um parágrafo no digital, na tela, de 5, 6 linhas, tem outro impacto, né? Você não vai se sentir tão convidado a entender aquele parágrafo no digital se ele for longo, né, demais. Vai parecer aquela parede de palavras, aquela massa de palavras, e eu não vou conseguir entender ou reter a informação. A Mari falou ali, uma listagem de documentos. O que vai ser mais fácil de entender? Uma lista de tópicos de documentos, RG, CPF, certidão de nascimento, carteira de motorista, ou 2 pontos e vindo essas informações todas dentro de um parágrafo cheio de palavras, né? Então, é só mais ou menos isso que eu queria complementar. Eu te agradeço e trago aqui uma coisa que está vindo na minha mente agora. Todo mundo aqui assiste jornal na televisão e a gente vê o quanto eles usam, né, de destaques para esses textos que quando vão falar de política, enfim, né, de um processo, eles trazem alguns destaques para a gente ler a frase que importa. Eu acho que é trazer isso de uma forma mais dinâmica quando você for construir um texto, né? E outro recurso que eles usam muito é o infográfico, né? Então, saindo um pouco do contexto até da gestão pública, quando você vai dar a notícia de um acidente aéreo, por exemplo, uma pessoa ficar falando e você imaginar o que aconteceu, é muito mais difícil do que eles fazerem aquela ilustração do avião, como foi. Então, eles desenham para você, né, o passo a passo da notícia. Então, isso está no nosso dia a dia. A linguagem simples, ela extrapola, né, a coisa da gestão pública. Obviamente que aqui a gente está focando nisso, mas ela pode ser usada para tudo, né, para toda a nossa comunicação. Eu quero dar boas-vindas aqui para o Rafael Fácio, que acabou de chegar. Ele estava, como eu falei, ele estava no outro evento. Rafael, se apresenta brevemente e eu já tenho uma pergunta para você.
Kika, muito obrigado. Primeiro de tudo, eu queria agradecer a vocês pelo convite para estar novamente aqui no Diálogos, né? A gente acompanha o IdeaGov e também a gente vinha acompanhando numa outra parceria que nós temos na Procuradoria, a nossa parceria com o Iris Lab, que fez um programa muito fantástico de linguagem simples e direito visual na Procuradoria. Então, eu estou aqui no FIT que eu pedi a Deus. Meu nome aqui é Rafael, eu sou procurador de Estado, né? Eu sou um dos coordenadores do nosso núcleo de propriedade intelectual e inovação. Nesse ano, uma das agendas que nós fizemos foi justamente com essa parceria que mencionei com o Iris. Então, eu fico muito feliz de estar aqui, Kika, muito menos como podendo contribuir com alguma coisa mais teórica, mas, sobretudo, como testemunha de quem viveu, de certa forma, um procedimento muito positivo e uma mudança que eu acho que vai gerar frutos ainda muito legais para a nossa Procuradoria. Obrigada, Rafael. Só dividindo aqui com o pessoal que está assistindo, o Rafael ele faz muitos documentos jurídicos, né? E há um ano atrás, mais ou menos, ele estava desenvolvendo um projeto do Toolkit, que inclusive está no nosso site, que foi né, projetado por ele, e ele me passou os documentos e falou: Kika, você não é da área jurídica, eu preciso que você me fale se você está entendendo o que eu estou escrevendo, né? Então, isso é linguagem simples, é você botar na mão, né, de uma pessoa que não é do jurídico para entender, para ver se ela está entendendo aquilo, se você precisa mudar alguns termos, né? Então, é dessa forma, colocando o usuário no centro que ele desenvolveu esse trabalho, né? Rafael, a minha pergunta para você é o seguinte: o uso da linguagem simples, ele não necessariamente significa usar uma linguagem informal, né? A gente sabe que no setor público existem certas formalidades que precisam estar nos comunicados, né? Então, quais os princípios devem ser seguidos para se manter uma comunicação simples em textos mais formais? Obrigado pela pergunta. De fato, foi muito legal você ter lembrado dessa nossa conversa lá em meados de março, né? Porque nessa época nós estávamos conversando com o pessoal do Iris, até para celebrar o convênio que fizemos depois. E aí hoje, olhando para o toolkit que a gente fez, e que eu acho que já foi para uma primeira iniciativa de tentar caminhar num sentido de simplificação, eu acho que hoje eu já mudaria muito mais coisas, já faria muitas coisas ainda mais simples. Eu acho que quando a gente fala no setor público, e aí eu acho que quando a gente fala sobretudo no setor público, nas carreiras jurídicas, a gente tem uma coisa que é muito sensível e parece que é muito mais um jargão, às vezes, que é usado para que os membros das carreiras jurídicas tenham uma linguagem secreta de falar e se entender entre si, do que, às vezes, até uma coisa, vamos dizer, cultural para todo o serviço público. Eu acho que eu separaria essas duas realidades. Primeiro, falando então do meu quadrado, da linguagem jurídica. A gente teve uma fala muito legal do professor Garcês, da AGV, no começo da nossa parceria com o Iris, e que foi algo que também tanto a Bel, que está aqui, quanto a Mariana do Iris também, sempre trouxeram muito isso, né? A necessidade da gente usar a linguagem de uma forma que a gente não vai produzir texto colorido ou uma petição bonitinha, mas é colocar a empatia e o usuário no centro. E colocar com empatia o usuário no centro mostra que a gente precisa abolir esses jargões, essas formas de falar, de se entender de forma assim muito bairrista. Eu acho que no direito a gente tem um desafio muito grande, porque a linguagem jurídica é uma linguagem técnica, ela tem muitas complexidades em alguns termos, por exemplo, que tem um sentido técnico e às vezes vão precisar constar de forma até às vezes meio que inevitável em alguns dos documentos, num contrato, num convênio, num parecer ou algo do gênero, mas eu acho que a gente consegue sim tentar manter a tecnicidade da linguagem, ainda fazendo, claro, essa ponte importante de ter o usuário no centro e como destinatário final do documento. Esse eu acho que é um primeiro ponto relacionado, eu acho que um pouco mais relacionado às carreiras jurídicas. E que eu acho, de novo, né, que existe aí um jargão aí que também tem um lado cultural. Agora, no serviço público, às vezes a gente tem muitos documentos, seja feitos por nós, carreiras jurídicas, mas seja feitos pela administração geral, que não tem como destinatário um outro jurista, um outro do mesmo meio, um outro que conhece aquela linguagem, aquele jargão, e que precisam, portanto, ter uma simplificação muito maior e, claro, né, conseguir colocar não um outro jurista como destinatário, mas a população em geral.
Eu acho, Kika, que nesse segundo plano, a gente tem muitas iniciativas interessantes pipocando no Brasil com essa agenda. Eu acho que a gente não está, obviamente, acho que num cenário em que de que a gente pode dizer que estamos num ponto de chegada, mas eu acho que a gente já deu um ponto de partida. O próprio Íris tem no portfólio vários projetos de várias organizações, como a Procuradoria, que receberam esse auxílio nos projetos de simplificação, e cada vez mais a gente tem até propostas legislativas tentando incorporar essa linguagem menos formalista no dia a dia da administração. Eu acho que, como tudo, isso passa por um desafio cultural, mas certamente eu acho que é um movimento que cada vez mais ganha força, cada vez mais com o avanço da digitalização em governo, como a Bel falava agora há pouco, é necessário mudar o nosso paradigma da leitura em papel para uma leitura em tela, e me parece ser uma pauta que cada vez mais ganha muita força. Então, Kika, para colocar assim, e até falar um pouquinho, só para finalizar nessa pergunta, o que aconteceu na Procuradoria. A gente, no começo, e a Bel deve se lembrar dessa conversa, a Nath Esper deve estar por aí também, a Mari Zonari também, a gente falava, poxa, Bel, a gente está com medo de a gente falar da linguagem do procurador e isso ser mal recebido. A gente estava com medo, porque às vezes, Kika, a gente fala para um colega, tira esse argumento que não faz sentido, mas se você falar para ele, pô, você usou com efeito, essa vírgula está estranha, é ofensa pessoal, né? Então, às vezes, mexer na linguagem é uma coisa muito pessoal. E a Bel, a Mari Zonari e a Nath vão se lembrar que esse medo do Rafael, e até de alguns colegas nossos também, foi largamente desmentido. Pelo contrário, a agenda foi muito bem acolhida. A gente teve uma, assim, primeira reunião, o pessoal falou, não, é isso mesmo, tem que mudar, a linguagem nossa não faz sentido. E a gente viu que aquele nosso medo, na verdade, escondia um consenso quase absoluto, que às vezes falar de linguagem encerra alguns tabus também. Então, só para dizer que esse processo, eu acho que já foi dado o ponto de partida, e eu sou muito otimista em relação à visão de um serviço público menos formalista, mais inclusivo e que considere mais quem está sendo o destinatário das nossas comunicações no final do dia. Obrigada, Rafael. Não sei se a Mariana ou a Isabel querem complementar o Rafael, que ele citou bastante aí os projetos que vocês fizeram. Se quiserem, fiquem à vontade, eu passo para a próxima pergunta. Vamos lá. Ver se alguém abre o microfone. Aí, Isabel. Ia só reforçar e, assim, dizer que é um prazer estar com o Rafael aqui. A gente vai estar junto daqui a pouco também, né, Rafael? Assim, celebrando também essa parceria, que eu acho que é isso, né? É movimento, é o conceito que a Mari trouxe lá no início. É um movimento e que precisa ganhar adesão, né? Adesão de todos os setores, da área jurídica, sobretudo. Então, é importante esse envolvimento do jurídico. Traz muita legitimidade para esse movimento, para essa técnica. E também entender que há um respaldo para a aplicação dessa técnica, né? Há pesquisas científicas. Só lembrando aqui que já existe na América Latina estudos avançados do uso de linguagem simples, que em espanhol se fala lenguaje claro, né? Já estão bem avançados países como Argentina, Chile, Uruguai e Colômbia, né, já vem avançando e existe uma cátedra, formou-se uma cátedra agora no segundo semestre de linguagem simples jurídica, né, então isso já está dentro das universidades e no evento de lançamento dessa cátedra, que congrega 8 ou 9 instituições, 8 ou 9 universidades, se falava que a linguagem simples jurídica deve ser aprendida na universidade, deve ser aprendida desde os cursos de graduação, né, na área do direito. Exatamente para desmistificar, para romper com todos esses, às vezes, preconceitos e tabus que existem, né? Então, o ideal é que a gente compreender que existe realmente um código jurídico, uma conduta jurídica, uma linguagem jurídica que é técnica, que é própria e que é usada ali entre pares, mas que quando ela se dirige para a casa do cidadão, ela bate na porta para entregar uma notificação, entregar uma correspondência que impacta diretamente na vida dele, aquela correspondência, aquela comunicação, ela não vai poder estar como se fosse o Rafael recebendo, né? Ela vai ter que estar como se fosse qualquer pessoa que está ali, passando ali embaixo na rua e que tenha capacidade de compreender para poder agir, tomar suas decisões,
adquirir um direito, né, ou cumprir um dever. Então, é fundamental entender isso, né? Não é como a gente até escuta também nas oficinas, né? Não é rebaixar, não é diminuir, empobrecer vocabulário. Eu até falava segunda-feira também numa palestra que é um ganho de vocabulário, por exemplo, para quem está produzindo em linguagem simples, porque eu preciso ter ali sinônimos, né? Eu preciso ter várias palavras que eu possa substituir os termos. Então, eu estou agregando muito conhecimento e eu estou ativando a questão do pensamento, né? Refletindo. Então, a gente desautomatiza as pessoas, os servidores, os gestores, faz com que eles estejam refletindo, tenham uma postura muito mais reflexiva e aberta, né? E todas essas comunicações, para fechar aqui minha contribuição aqui, nessa pergunta, todas esses documentos, né, Rafael, que a gente produziu, foram 10 documentos lá junto nessa parceria do IRIS com a Procuradoria. A gente tem uma dobradinha, é a área de linguagem com a área jurídica, a área técnica, né? Que é quem dá o aval, é quem dá a garantia jurídica. Então, esse documento, ele não é feito assim, vamos simplificar, usar esse termo. Isso é passado pelo crivo, né, das áreas técnicas e jurídicas. Há ali um grupo que se complementa e essa comunicação, muitas vezes, precisa passar por várias ponderações. E, às vezes, como o Rafael falou, não é possível remover ali um determinado termo jurídico. É preciso, né, para estar resguardada aquela comunicação, ter aquele termo. E aí, tudo bem, a gente pensa em outras estratégias. Então, vamos fazer um glossário, então vamos fazer uma caixinha, a depender do suporte ali, de como vai ser veiculado. Vamos montar uma caixinha explicativa, né? Vamos usar um parênteses, vamos usar uma explicação, um exemplo. Então, é sempre nesse diálogo, né, que a gente tem essas simplificações especificamente da área jurídica. É preciso ter esse aval jurídico, técnico, e, ao mesmo tempo, entendendo que a realidade é a realidade que a Mari colocou também no começo, essa realidade de alfabetismo ainda muito rudimentar, né, da população. Muito bom. Bom, já que você falou de exemplos, eu vou até passar para a Mari agora começar. Se você pode dar bons e maus exemplos do uso de linguagem, assim, que você tem aí no seu repertório enfim, do contato que você tem com esse trabalho. E depois, por favor, Isabel e Rafael, se quiserem complementar, fiquem à vontade. Claro, respondendo inclusive na pergunta que eu acho que apareceu aqui no chat, né, sobre como que a gente pensa em linguagem simples e inclusão, né, para além de pensar em inclusão da população no geral, né, quando a gente pensa em inclusão de grupos específicos, e essa é uma diretriz ou orientação que a gente sempre traz, né, nas nossas oficinas, dentre as nossas 10 dicas, e é uma orientação que até gera bastante polêmica, assim, né? Gera certa resistência, porque a gente fala um pouco dos termos da nossa língua, que fazem parte da norma culta, que ou sempre estão no masculino, ou termos que não incluem a maior parte das pessoas com quem a gente está se comunicando, né? Então, sempre surgem perguntas quando a gente fala sobre isso, sobre esses termos sexistas, sobre o uso do todes, por exemplo. E a gente defende, assim, o uso do todes, pensando que é uma linguagem que está sendo discutida cada vez mais, e vem sendo colocada a necessidade de a gente usar uma linguagem cada vez mais inclusiva, mas uma dúvida que aparece muito o todes é simples, né? A gente pode considerar o uso do todes uma linguagem simples? E é realmente uma discussão, então, sobre esse ponto, acho sempre importante ressaltar que já vem sendo feitas pesquisas na academia sobre o uso de linguagem neutra, né, linguagem inclusiva, pesquisas que vão a fundo, né, e trazem o histórico da nossa língua, né, tantas outras mudanças que já aconteceram, quantos acordos ortográficos a gente passou também e que hoje a gente usa tranquilamente. Então, pensar a língua sempre como algo vivo, né, que vai passar por modificações. Mas pensando sobre a linguagem inclusiva, para além do todes, né, que realmente garante que todas as pessoas se sintam incluídas,
a gente sempre defende o uso desse todas as pessoas, que é o que a gente chama de plural indefinido, né? Que é uma linguagem neutra, olha só, que já existe na nossa língua, né? A gente usa em muitos momentos, então, um exemplo de plural indefinido que a gente usa e nem percebe que é uma linguagem neutra também é o uso de pessoa com deficiência, né, que foi abolido o uso do termo deficiente, por ser um termo pejorativo mesmo, e a gente usa esse pessoa com deficiência, que é um termo que não tem gênero, né? Então a gente usa para se referir a todas as pessoas que têm algum tipo de deficiência, e isso abarca todas essas pessoas independente do gênero delas. Então a gente sempre defende o uso de todas as pessoas. Então, no exemplo até que eu busquei aqui, que a gente viu nas nossas oficinas, que ao invés de dizer esse é um direito básico de todo cidadão e cidadã, que pode parecer uma frase simples, mas que não é necessariamente inclusiva. Então, a gente poderia dizer um direito básico de todas as pessoas, ou um direito básico de toda a população, que a gente usa, nesse caso, termos que fazem parte da nossa língua já, são termos que a gente usa, né, comumente, e que a gente consegue abarcar aí todo mundo, né? Então, o uso desse plural indefinido eu acho que é um bom exemplo de linguagem inclusiva. E um outro exemplo de expressões que a gente vem tentando tirar, né? O direito do idoso, que é um exemplo de termo no masculino que a gente usa para se referir a todas as pessoas idosas e que não é inclusivo. Então, a gente pode dizer direito da pessoa idosa, né? É até mais claro, mais objetivo e muito, muito mais inclusivo na hora da gente fazer essas comunicações. Então, acho que esses são dois exemplos interessantes. Muito bom. Isabel quer trazer exemplos? Rafael também, enfim. Eu acho que foram ótimos esses pontos que a Mari trouxe. Assim, eu poderia falar, então, assim, exemplos de, por exemplo, nome de serviços. Aqui tem sempre um exemplo que a gente traz nas oficinas. O vocabulário usado, por exemplo, o nome de serviço que vai ser acessado por milhares de pessoas, né? Independente do seu nível de letramento. E aí a gente tem um serviço na área de meio ambiente que se chamava criação de passeriformes, criação amadora de passeriformes, algo assim, estou abreviando até, era até mais extenso. E aí a gente sempre pensa, né, assim, por que usar passeriformes? O que é passeriformes, né? Algo mais técnico, mais específico de uma determinada área, na área do meio ambiente. E aí a gente tem um mau uso, né, de um nome de serviço ali. Eu posso usar pássaros, passeriformes nesse contexto, eu poderia usar a palavra pássaros, né, que é muito mais amigável, muito mais usual e atende a essa necessidade de leitura de quem vai acessar esse serviço. No plantão coronavírus, quando eu falava das perguntas e respostas sobre vacinação, a gente fez esse trabalho aqui no IRIS, e quando a gente recebeu o material original para ser trabalhado, ainda trazia um excesso de termos técnicos, né? Diagnósticos diferenciais, período de incubação, né? Algumas siglas, né? Então, são todos termos muito da área técnica da saúde. O cidadão comum, ele está ali, às vezes até ansioso por aquela resposta, porque diz respeito à questão de saúde, né? Então, algo importante, e se sente confuso navegando nesses termos que são muito específicos. Então, a gente procura sempre buscar termos que sejam compatíveis, né, e que sejam aceitos ali pela área técnica e que dê a mensagem completa e que traduza, né, assim, aquela informação para que ele entenda imediatamente. Então, só esses dois exemplos aí para a gente não se alongar, que eu acho que a conversa ainda vai rolar aqui, tem mais perguntas, né? Isso. Eu vou partir para a próxima pergunta, então, para dar tempo da gente abrir para o chat, porque eu acho que tem bastante pergunta interessante chegando também. Mas, assim, eu queria perguntar para vocês, aí eu jogo ao vento e vocês respondem aí quem for chamado para essa pergunta, tá? Qual que é a maior dificuldade que as pessoas têm em adotar a linguagem simples dentro da administração pública? Eu acho que se eu puder começar,
se a Mariana e a Isabel permitir, eu acho assim, até contando um pouco de como foi esse processo da Procuradoria. Eu comentei um pouquinho, né, que no começo a gente tinha um certo temor de que a pauta da linguagem simples fosse causar algum estranhamento. Seja por um ponto que a Bel já trouxe, né, das pessoas acharem que isso infantilizaria o discurso, que isso de alguma maneira faria com que os documentos perdessem qualidade técnica, seja às vezes até por uns discursos meio assim, acho que mais subjetivos de um apego ao registro, um apego à linguagem. Eu já cheguei a escutar coisas de que advogado tem que falar que nem advogado, sabe? Coisas assim que não fazem muito sentido se a gente for pensar. Mas eu acho que aqui, e isso, lógico, né, tem o ponto cultural, mas eu acho que muito das resistências, elas são, assim, irracionais, vamos ser sinceros. Eu acho que elas são muito assim, às vezes elas se escoram em argumentos que a Bel falou, né, tem evidências mostrando o oposto, né, e que quando tem, por exemplo, como foi feito na Procuradoria, um ciclo de capacitação com gente que entende do assunto, com o pessoal do IRIS, que mostra as evidências, olha, isso está acontecendo no mundo inteiro, a gente tem pesquisas que mostram essa questão da compreensão, a gente tem, por exemplo, evidências de outros países, de outros programas, o governo americano tem um programa de Plain Language que é muito conhecido, muito referenciado, né? E esses argumentos irracionais, às vezes embasados em fatos ou argumentos também que não têm muita substância, acabam se dissolvendo. Então, eu acredito, Kika, que a gente tem ainda uma necessidade, talvez, de capacitação, uma capacitação mais ampla, mais genérica, porque na capacitação, quando a gente mostra essas evidências, eu acho que a gente consegue já dissolver algumas resistências. Isso aconteceu na Procuradoria, a gente teve, inclusive, a Bel falou, né, a gente teve 10 documentos, foram 5 grupos, um desses grupos fez vários modelos de petição, então acabou tendo um pouco mais de documentos, mas a gente pegou 5 iniciativas das 3 áreas da Procuradoria. Mas o mais legal disso é que, a partir das capacitações, e ainda durante os ciclos das capacitações em linguagem simples e em direito visual que o Iris fez conosco, várias pessoas começavam a mandar um zap assim para a gente, falando, olha, Rafael, olha o que eu fiz nessa petição aqui, olha esse parecer, eu fiz uma tabelinha, outra pegando assim, olha, esse processo, eu resolvi fazer um fluxograma no Canva, e a gente começa a ver que, de fato, isso são sementes, isso são coisas que a gente coloca, né, em documentos, 5, 10 de forma inicial, mas que isso tem um potencial que é de escalabilidade muito grande. Então, eu acho que tem uma questão aqui também de learn by doing. A gente não vai aprender a ser menos formalista na administração se a gente não começar a ser menos formalista e ter documentos que, de fato, consigam inspirar e mostrar que isso dá para ser feito, isso dá para ser escalável e, sobretudo, isso não faz com que o registro seja infantil, não perde a qualidade técnica do documento e não traz nenhum tipo de prejuízo, só traz benefício. Legal. Posso ir, Mari? Dar aqui também, acho que esses pontos que o Rafael colocou, muito bom, ligados até à questão da sensibilização, e aí eu posso falar, puxando aí o gancho que ele falou, né, de que é escalável, é algo que pode ser escalável. Então, acho que o grande desafio, e às vezes até a dificuldade, é exatamente tornar isso escalável, estruturar, sabe, um projeto, um programa de linguagem simples dentro da instituição, para que a gente possa sensibilizar, apresentar, né, colocar as evidências, mas prosseguir nesse processo, nesse projeto, que é de gestão de mudança, né, e que é muito progressivo. Então, como é que eu formo, né, esses servidores? Como é que eles podem sair dessa zona automatizada de uma escrita já técnica, né, de documentos que vêm sendo reproduzidos de uma mesma maneira, né, e trago esse novo olhar, trago essa capacidade reflexiva e dou esse instrumental, né, passo essas diretrizes que já foram faladas por você, Kika, pela Mari, né, como trazer isso para a realidade cotidiana dos servidores, como eles aplicam isso no seu dia a dia, como eles podem parar para observar, né, e se perguntar se aquela comunicação realmente está sendo eficiente para quem está lá na ponta, né, para quem vai essa comunicação. Então, esse desafio de estruturar, né, tanto ferramentas, né, criar materiais. A gente precisa de muito material para dar exatamente esse embasamento,
teórico, conceitual e prático, né, da aplicação dessa técnica. E o desafio também de fazer isso num contexto que é difícil, né? O contexto, se a gente for falar aqui especificamente do contexto escrito, de redação, em geral temos dificuldade nesse processo de escrita, né? É uma tarefa mais difícil mesmo. E o país, a gente não tem esse hábito, né, de escrita, de redação estimulado desde o início, muitas vezes. A gente tem aquela folha de redação em branco, né, que fica ali com 30 minutos, 1 hora para escrever e já dá aquela aflição. Então, a gente precisa ter uma nova postura em relação à escrita, né, muito mais planejada, reflexiva, e usando essas ferramentas que estão sendo criadas, né? Então, acho que há alguns desafios para complementar o que o Rafael já trouxe no início. Só complementando aqui, acho que a Rafael e a Isabel já trouxeram muito bem alguns desafios. Sempre existe essa resistência, né, no sentido de perguntarem nas oficinas se linguagem simples não seria uma linguagem chula, né, se não seria simplificar demais, rebaixar o nível da linguagem do governo. Então, acho que a gente tem aí o trabalho de rebater isso. E eu acho que, além do que vocês já trouxeram, uma outra coisa que eu acho que tem um peso muito grande também, a gente dizer que, além das pesquisas que são feitas já nesse tema, além das iniciativas que existem aí Brasil afora, em linguagem simples, existem algumas leis já também, né? Que eu acho que, principalmente para quem é do direito, isso tem um peso significativo, né? A gente dizer, olha, você pode aplicar isso no seu dia a dia, dá um respaldo muito maior. Então, a gente trazer o decreto e a lei de linguagem simples que a gente tem aqui na cidade de São Paulo, né, de 2019 e 2020, respectivamente, geralmente dá uma quebrada, assim, nessa resistência. Obrigada, Mari. Eu vou fazer a minha última pergunta aqui para vocês, né? Na verdade, não é uma pergunta, eu quero que vocês contem um pouco sobre os projetos que vocês vêm desenvolvendo dentro desse tema, enfim, próximos eventos que vocês tenham já programados aí para que o pessoal que está nesse bate-papo aqui possa participar. E, na sequência, a gente abre para as perguntas que estão chegando pelo chat. Mas, por favor, contem um pouquinho dos projetos que vocês estão desenvolvendo juntos, tá bom? Vou tentar ser bem breve, tá? Para a gente chegar logo nas perguntas. Mas aqui no IRIS a gente tem o programa Linguagem Simples Ceará estruturado em 3 eixos, né? Então tem um eixo que a gente chama de facilitar, que são exatamente as revisões que a gente faz dessa comunicação do governo, sobretudo nas plataformas digitais. Então a gente trabalha muito em parceria com secretarias estratégicas, como a Secretaria da Saúde, a Secretaria da Fazenda, a Procuradoria-Geral do Estado do Ceará. E a gente tem feito isso agora partindo para uma nova frente, que eu acho que já rendeu aí bons frutos e bons casos, que é a parceria entre linguagem simples e direito visual, né? E a gente está unindo também ao design. Então, ele está criando aí um núcleo muito forte, entrando mesmo, unindo esses esforços, né? Linguagem, design e área jurídica. A parceria com a Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo foi muito bem sucedida, tivemos muitos aprendizados, né? Aprendemos muito nessa parceria. Por exemplo, a gente também tem o eixo de formação, a gente vem adaptando, vem avançando num formato de oficinas de inovação em linguagem do setor público, em linguagem governamental. Somos um laboratório de inovação, essas oficinas estão sempre sendo testadas, estão sempre sendo modificadas, e a gente oferece, não só aqui para o Estado, mas como para o Brasil todo. E temos o eixo de engajamento, em que a gente acredita fortemente no trabalho das redes, né? Já que estamos falando de um movimento, de uma causa. Então, envolvemos essas pessoas nas redes. Temos uma rede local, a Rede de Linguagem Simples Ceará, e temos a rede nacional, né? A Mari faz parte desse núcleo gestor, o IRIS também teve participação. Então, é muito importante fortalecer essas redes, porque é através delas que a gente consegue reunir parcerias, fazer cooperações e entender melhor e mais sobre linguagem simples, né? Assim, então, de projetos é isso. Eu vou só fazer um convite para todo mundo que está aqui acompanhar às 16 horas, às 4 horas da tarde, horário de Brasília, no YouTube do IRIS, um evento que a gente vai
partilhar com toda a comunidade de inovação e de linguagem simples, né, e do setor público, os frutos, né, bem-sucedidos das parcerias que a gente fez ao longo desses 2 anos, sobretudo do ano de 2021, e lançar uma versão prévia. A gente não se aguentou, já vai soltar, está saindo do forno, mas a gente ainda está trabalhando nessa versão, mas já quer compartilhar com a comunidade, né, a metodologia do IRIS de simplificação, que está sendo, né, elaborada, e nessa versão que a gente vai lançar hoje, a gente vai partilhar exatamente os aprendizados e as atividades que a gente praticou nessas parcerias. Então, todo mundo convidado para as 4 da tarde lá no YouTube do IRIS, acompanhar esse projeto. Estaremos lá. Posso falar um pouquinho, então, dos projetos que a gente toca aqui? A gente também se divide nessas 3 frentes, né, de capacitar, simplificar e disseminar a pauta de linguagem simples. Então, na frente de capacitação, a gente passou aí durante o ano por 14 secretarias da prefeitura, 38 órgãos, também de fora do estado de São Paulo. Então, muito com esse objetivo de capacitar um maior número de servidores e servidoras que a gente conseguir, né, nessa pauta tão importante. Junto com o nosso curso EAD, que está disponível no site da ENAP, a gente alcançou recentemente a marca de 10.500 inscritos aí, a gente ficou bem feliz com esse número, mostra que muita gente está interessada em aprender, né, usar as técnicas de linguagem simples, aplicar isso no seu dia a dia, então é um marco bem importante. E além disso, como a Bel já mencionou, a gente também toca aí a Rede Linguagem Simples Brasil, que foi construída aí junto com o IRIS, com o pessoal da Secretaria de Governo Digital do Governo Federal, e hoje reúne outras instituições também. Estamos com mais de 800 pessoas inscritas na rede, então a rede vem crescendo. Queria aproveitar para fazer o convite, inclusive, para o evento que a gente vai ter amanhã da rede. A gente vai ouvir um pouco sobre a experiência do LabMG, eles também têm uma iniciativa incrível de linguagem simples por lá. Então, todo mundo que já está inscrito na rede consegue participar, mas a Gabi vai mandar de novo o link aqui de inscrição na rede, e se inscrevendo na rede, vocês já recebem por e-mail o link para esse evento. E, por fim, queria também fazer o convite para um evento que a gente vai ter na terça-feira que vem, de balanço do laboratório. Então, a gente vai falar um pouco sobre todas essas iniciativas em linguagem simples que a gente teve e dos outros projetos do laboratório também. Então, o evento do 011 Lab em Foco, está todo mundo mais que convidado aí para dividir junto com a gente. Obrigada. E vou ficar aqui por último nessa. Bem, primeiro eu cumprimentar, né? As iniciativas do IRIS e do 011 Lab são referência para todo mundo que é um entusiasta dessa pauta. Na Procuradoria, né, como a gente mencionou passando agora há pouco, nós tivemos 5 projetos, um relacionado ao FAQ do IPVA, que é as perguntas mais comuns do IPVA, que é o imposto que vai bem assim, para o cidadão, né? Não é para a empresa ou para o contribuinte profissional. O segundo, a gente fez um guia e também modelos de petição para interposição de recursos em Tribunal Superior. Esse é um ponto muito legal, porque é o tipo de coisa que o advogado não quer escrever e o juiz não quer ler. Então, assim, quando tem alguma coisa que estimule e que simplifique, que facilite, é algo que, inclusive, a gente gostaria muito, Bel e Nath e Mariana do 011 e todo mundo que está aqui, de tentar medir isso, saber depois se os modelos de petição, que inclusive, Bel, parece que foram aprovados, tá? Então vão ser utilizados pelos procuradores na prática, no dia a dia. Depois, quem sabe a gente consegue medir se a gente teve mais aceitação dos recursos nos tribunais superiores ou não. Terceiro ponto, um modelo de formulário que era usado para o cumprimento de obrigação. Por exemplo, alguém entra com uma ação contra o Estado, ganha. Tem um formulário que vai para o servidor, do advogado, que vai para o servidor falando, ó, fulano, tal que você tem que fazer. Piada pronta. Fala A, cumpre B. Então, assim, foi um documento importante da gente tentar padronizar e tentar simplificar. A quarta iniciativa, um manual de condutas proibidas durante o período eleitoral. Ano que vem é ano de eleição, né? Então, foi um trabalho muito legal. Esse trabalho, inclusive, né, Bel, vai ser exposto hoje pelo IRI, junto com a Diana, que é minha colega coordenadora do nosso núcleo de inovação na Procuradoria, hoje à tarde, no evento que a Bel já referiu,
do Íris, e o nosso quinto foi uma cartilha de propriedade intelectual, explicando o beabá dos direitos de propriedade intelectual para a administração. Kika, quando eu entrei na Procuradoria, eu entrei na Secretaria de Segurança Pública. Uma vez eu perguntava à minha chefe, processo físico, falando assim, olha, quando tem multa, tal, tem que cobrar a multa, o que que faz? Ela me falou assim, Rafael, faz um despacho que você vai mandar para o NAPQ da PF7. Eu não sei até hoje o que é o NAPQ da PF7. Eu sei que eu fiz esse despacho a rodo e muitas vezes, né? E olha só que confissão ruim aqui para fazer, né? Eu acho que da gente sair de andar o processo sem saber o que é o NAPQ da PF7, para isso a gente caminhou bastante. Mas eu acho que daqui, sei lá, se a gente repetir esse evento daqui a um ano, talvez, e eu acredito muito nisso, a gente teria outras iniciativas proliferando e pipocando para poder partilhar. Então, ficam aí alguns exemplos da experiência concreta, e para quem tiver curiosidade de conhecer um pouco mais, reforçar o convite para o evento do Íris hoje às 4 da tarde, em que uma delas, né, inclusive com antes e depois, e o processo de elaboração vai ser bem tratado aí pelas meninas e pela Diana da PGE. Muito bom. Eu espero mesmo que daqui a um ano a gente tenha evoluído muito nessa questão. Acho que a gente tem muito trabalho bem feito, né, sendo realizado, muita gente interessada, né, em se comunicar de forma clara. E eu também só tenho a agradecer a vocês a levantar essa bandeira da linguagem simples, né, com a rede. Enfim, entrem na rede, pessoal, porque eu acho que vai ser importante para a gente poder, né, fazer parte dessa mudança também, né? Eu acho que as oficinas de linguagem simples são muito interessantes, né, para a gente testar na prática ali, né, como transformar um texto de forma mais simples, enfim. Vou ser aqui devota da rede já. Eu queria chamar a Ingrid, que está aqui do backstage, que é aqui do IDEAGOV, ela que está falando com vocês ali no chat, e vai puxar as perguntas. Ela selecionou algumas perguntas para os nossos convidados aqui. Então, Ingrid, é com você. Oi, pessoal. A gente tem aqui 4 perguntinhas, algumas delas são direcionadas, outras não. Vou fazer primeiro as que não estão direcionadas, e aí a gente faz por último as que já estão direcionadas. A SOS Natureza mandou aqui uma pergunta, dizendo que as crianças, os adolescentes e os jovens, hoje em dia, eles estão usando cada vez mais a linguagem social local. E que antigamente a gente tinha alguns estudos, algumas aulas de OSPB, e eles queriam saber se a gente poderia pensar alguma coisa nesse sentido hoje em dia, semelhante a essas aulas que implantassem linguagem simples. Vou começar aqui. Não sei se eu compreendi muito bem a pergunta, mas, assim, iniciativas de linguagem simples desde a escola, né? Essa questão de pensar a linguagem desde a idade escolar. Então, pensando até aqui na minha experiência como professora de língua portuguesa e literatura no ensino fundamental e médio, né? Isso é fundamental, né? Dar condições para que as crianças já elaborem, né, o processo de escrita, né? Mudar essa perspectiva da redação, que ela tem que escrever obrigatoriamente com aquele tempo, né, com aquele tema, e fazer muito mais atividades práticas de pensar a linguagem de forma estruturada, organizada, né? Pensar nos contextos. Existem contextos linguísticos, né? Então, caminhar nesse sentido, desse ensino de se entender que existem contextos diversos, né? De explorar a linguagem, de se comunicar. Então, acho que um caminho é esse, assim, desde a escola, e dentro dos cursos, né, que trabalham com linguagem, fundamentalmente os cursos de linguística, letras, né, o próprio jornalismo, direito, essas áreas que têm uma ligação direta com o uso da língua, pensar também, explorar essa estrutura, né, de linguagem, que seja uma linguagem planejada, que seja uma linguagem adequada, né, com o seu determinado contexto de uso. Então, pensar nos usos da língua, né, e explorar essa questão da organização da linguagem para cada contexto.
Perfeito. Alguém gostaria de complementar? Complementando brevemente, que a Bel já trouxe, acho que, por um lado, a gente precisaria mesmo disso, né, de nas escolas a gente começar a trabalhar essas técnicas de escrita e pensar a escrita para além da norma culta também, né? Acho que na escola a gente está muito habituado a aprender a escrever redação e aquele texto quadradinho, que é importante, a gente vai usar isso na vida, mas não é a única forma de se escrever. E pensando nesses diferentes contextos, é preciso a gente falar mesmo, né, durante as nossas aulas e tudo mais, que a gente pode escrever na norma culta, a gente pode escrever em outras variações também, dependendo do contexto, né? Então, na verdade, uma pessoa letrada ou alfabetizada deveria se sentir preparada, né, para escrever nos mais diversos contextos. E aí, por outro lado, preparar os profissionais, né, nas graduações de letras, nas licenciaturas, para trabalhar todos esses conceitos e essa flexibilidade nas salas de aula. Isso eu acho que é bem por aí. É um trabalho de base que já vai desarmando esses preconceitos, né? Inclusive os preconceitos linguísticos, né? O Marcos Bein, um linguista referência, traz até um livro, né, exatamente chamado Preconceito Linguístico. Então, acatar a diversidade linguística e entender os determinados contextos. Entender que existe espaço para uma norma culta e existe espaço para uma norma não padrão, né? E que existem variantes, né? Sobretudo quando a gente está num país como o Brasil, né? Regiões diferentes, tem dialetos diferentes, né? Formas de se comunicar. Então, a gente desarma esse preconceito desde cedo. Isso torna o caminho para se pensar a linguagem de uma forma muito mais aberta e eficiente quando você chega, por exemplo, no setor público, né? Então, trabalhar com isso nas séries iniciais é muito importante. Perfeito, pessoal. Bom, então a gente parte aqui para a pergunta do Clayton Zambiassi. Ele dá um pouquinho de contexto aqui para a gente. Ele diz que trabalha numa empresa privada que faz projetos de planejamento urbano e que eles se preocupam muito em inserir os servidores nos temas mais complexos que essa empresa desenvolve. E aí ele perguntou se vocês têm alguns exemplos, além desses projetos com a PGE, em que vocês usaram o uso da linguagem simples para desenvolvimento de projetos com servidores públicos. Bacana. Eu pensei num exemplo aqui que foi durante a nossa exploração sobre inovação jurídica, né? Então, a gente estava tentando entender quais eram as dores dos servidores e servidoras com relação aos documentos, orientações da própria prefeitura que usa essa linguagem jurídica, né? Então, o que a gente mais escutou era justamente que é uma linguagem muito difícil, que quando a gente chega na prefeitura a gente não consegue entender o que está escrito nesses descritivos. Então, por exemplo, se a gente queria fazer um projeto para escrever uma norma específica de uma área técnica aqui dentro da prefeitura, a gente não conseguia chegar em um consenso porque os próprios servidores e servidoras não se sentiam preparados, né, para escrever aquela orientação. Então, trabalhar as técnicas de linguagem simples nesse projeto específico foi fundamental, assim, porque partiu da gente pensar tanto a linguagem, né, como seria escrito, mas pensar como que um orientativo, né, que precisa ter um formato específico, que precisa ter uma formatação específica, que tem algumas cláusulas, por assim dizer, que precisam necessariamente estar ali, como que a gente pode repensar a forma de escrever um documento desse tipo, né? Porque geralmente uma das coisas que a gente conseguiu coletar também é que geralmente esses documentos eles são escritos por uma pessoa ali na frente do computador sozinha, né? Então uma pessoa que já está viciada também nessa linguagem jurídica e que não necessariamente consegue traduzir essa linguagem para uma linguagem que seja mais fácil de entender. Então pensar novas formas de escrever esses documentos, essas orientações técnicas, escrevendo em coletivo. Então, a equipe toda sentar realmente fazendo uma oficina, né? Ok, o que precisa estar nessa orientação? Precisa ter tal e tal cláusula ou tópico. Ok, como que a gente pode colocar isso?
que aí esse documento, que é o que vai pautar o trabalho dos servidores e servidoras, ele já é escrito de uma forma que todo mundo entenda, que todo mundo saiba por que ele existe, por que ele está ali, e tenha essa construção conjunta, né? Então, eu acho que esse foi um aprendizado muito interessante, assim, e a gente realmente descobriu uma nova forma, né, de se escrever documentos desse tipo dentro da prefeitura. Bacana. Eu citaria, assim, uma necessidade, uma urgência de envolver os servidores sempre e o quanto antes e de forma prática, né? Que no IRIS a gente faz algumas revisões dentro desse eixo facilitar. E alguns projetos são mais longos, né? Então a gente precisa montar uma pequena equipe, um pequeno grupo. E a gente faz a criação, então, de um grupo de simplificação de documentos. E o mais interessante da criação desse grupo é porque a gente acaba formando com profissionais que já são sensibilizados, né, já passaram por um primeiro momento de sensibilização e conhecem o conceito da técnica de linguagem simples, mas é um grupo pequeno, de 5 a 6 pessoas, e de áreas diversas e de secretarias diversas, falando aqui no contexto do governo do estado, né? Então, a gente fez, por exemplo, um trabalho de simplificação das perguntas e respostas sobre dívida ativa, parcelamento, que está lá no site da Procuradoria aqui Geral do Estado. E fizemos um grupo com servidores de órgãos e áreas diferentes, né? Então, reunimos IRIS, né, Laboratório de Inovação, coordenando esse projeto, esse grupo, mas juntamente com servidor da Casa Civil, redator, advogado da Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado, né? Outra pessoa do Corpo de Bombeiros, que também já é adepta da linguagem simples, com outra formação. Então, servidores de diferentes instituições, com formações diferentes também, olhares diferentes, que se envolvem num grupo de um trabalho que está ali adquirindo teoria e está praticando, está testando e está experimentando, né, as diretrizes. Quando esse grupo se desforma, cada um volta para a sua instituição. Então, a gente tem ali um duplo ganho, né? A gente tem tanto o ganho do documento simplificado, né? Já no nível de simplificação, e tem a formação de um servidor que adquiriu mais conhecimentos e mais prática, né, na aplicação da linguagem simples, voltando para a sua instituição, para compartilhar e disseminar com os demais colegas e incluir isso na sua prática cotidiana. Então, pensar em projetos, começar com projetos pequenos, documentos pequenos, e que possa reunir um grupo, um núcleo que se dedique a pensar, né, pela linguagem e a trabalhar esse texto, e que ele possa ser colocado, né, então, em circulação, para que ele possa ser testado pela população, inclusive até ser co-criado, né, esse grupo ter a participação de uma pessoa da sociedade, de um cidadão ali dentro, também fazendo esse documento. Então, um exemplo também de como a gente pode articular essa maior adesão e participação dos servidores nesse processo. Só um comentário, concordar aqui com o que a Mariana trouxeram. Eu acho que o envolvimento dos servidores é muito importante, a realidade dos servidores é muito heterogênea. Quando eu estava coordenando licitações, estava na segurança pública, e quem fazia a licitação era, por exemplo, o carcereiro policial, servidor que entrava às vezes com nível médio, às vezes nem com nível médio, servidores mais antigos, e que tinha um nível de linguagem, de compreensão muito diferente, por exemplo, do que o que eu lido hoje na área de inovação, que o cara do pesquisador tem pós-doc em biologia, mas não é também uma linguagem jurídica. Então, assim, a gente tem uma heterogeneidade muito grande e eu concordo que o envolvimento dos servidores é fundamental. Seja, se a gente quiser, claro, que eles envolvam, participem e consigam direcionar como o documento pode ser melhor produzido para atender a necessidade que o documento se destina, mas seja também, para quem elabora o documento, saber de fato com quem está falando. Essa realidade que a Mariana falou, de que você entra às vezes num órgão público, aí sabe que tem um parecer, uma instrução normativa, uma resolução que você lê e não consegue entender. Tem pareceres que eu brinco que são caleidoscópio, você gira, você entende uma coisa diferente. E eu acho que tem muitos documentos jurídicos e não jurídicos que acabam sendo a mesma coisa, justamente por falta de um envolvimento
e da participação dos destinatários dentro da construção. Então, eu acho que é uma coisa que é um desafio, não tenho dúvida, enfrenta algumas resistências ainda, creio, mas que eu acho que tem tudo, como eu falei, minha visão é muito otimista, para cada vez mais se tornar realidade e você fazer parte do nosso cotidiano na administração também. Perfeito. A gente tem aqui mais duas perguntinhas que eu vou fazer, duas em um. As duas são para o Rafael, mas fiquem à vontade se quiserem complementar. A gente tem aqui uma pergunta da Clarice. A Clarice, ela está perguntando se já existe uma orientação mais formal, né? A gente sabe que os documentos existem, mas ela quer saber se já existe uma orientação mais formal para que os procuradores da PGE utilizem a linguagem simples nas petições ou pareceres, e como que você acha que isso pode ser difundido, especialmente entre profissionais do direito público? E aí o Flávio, ele está perguntando se você acredita que a população geral deveria ter algum letramento nesse sentido de conceitos jurídicos. Não, vamos lá, vou responder rapidinho aqui os dois pontos. Primeiro, a Clarice, né? A gente não tem ainda nenhuma orientação formal, resolução, determina o uso obrigatório de linguagem. Acho que não é por aí o caminho, acho que não seria também um caminho interessante. O que a gente fez é criar, de fato, 5 protótipos, 5 documentos que podem ser escalados, e eu acho que é muito mais importante a gente trabalhar na difusão, primeiro de forma voluntária e encontrando aderência, que a gente tem encontrado muita aderência, inclusive é importante ressaltar isso. Então, os documentos que a gente elaborou, Clarice, eles vão ser submetidos formalmente para as áreas responsáveis, né? Como a Bel falou, essa validação também da parte técnica é importante para nós. E a partir daí, como eu mencionei, por exemplo, as petições do contencioso, a partir de que elas forem aprovadas, forem inseridas no sistema dos procuradores, elas vão passar a ser usadas numa base diária. E a partir daí a gente tem, portanto, uma escalabilidade legal para cada um desses tipos de documento. Alguns vão ser divulgados para a administração, para o público-alvo, outros vão ser usados mais na prática, mas acho que cada um das abordagens exige aí uma estratégia, mas o comum a todas, e eu acho que, não sei se a Mariana e a Isabel vão concordar comigo, me parece que alguma coisa impositiva, obrigatória, determinando, eu acho que é um caminho que pode ser um tiro no pé. E o segundo ponto que o Flávio colocou, se eu acho que a gente poderia ter uma capacitação geral. Sim, eu acho que tem muita coisa, sobretudo que toca mais assim, o dia a dia das pessoas. Quanto cidadão, na verdade, né, poderia ser objeto, sim, de um conhecimento jurídico, sobretudo na forma de, por exemplo, coisas mais próximas, né, como direito do consumidor, algumas coisas sobre organização do Estado, eu acho que seria uma pauta importante de se incluir. Esse tipo de consentimento, esse tipo de pauta, também tem uma pauta importante de empoderamento. Claro que eu seria favorável a isso. Só que, só esclarecendo aqui para o Flávio, que isso, assim, esse tipo de entendimento básico e capacitação geral é uma coisa que estaria fora, aí, portanto, da PGE, enquanto instituição, mas as nossas propostas, os nossos documentos são públicos e a nossa intenção, apesar de não ser a nossa missão institucional promover isso, é de fato com que as pessoas, mesmo fora da administração, consigam ter um entendimento facilitado em relação a muitos dos documentos que a gente pretende produzir a partir daqui. Perfeito, muito obrigada, Rafael. Bom, eu gostaria de agradecer a vocês pela participação, todo mundo que esteve aqui com a gente. Esse foi o nosso último Diálogos de 2021. A gente volta em 2022 em um novo formato, com muitas novidades. Gostaria de convidar vocês para seguirem a gente nas redes sociais. A gente está no LinkedIn, no Instagram e no YouTube como IdeaGov. No próximo ano a gente tem fórum, a gente já está nos preparativos, então a gente vai ter muitas rodas de conversas parecidas com essa, com temas muito importantes para a gente discutir. O nosso coworking ele foi aberto no último mês, agora em novembro. Eu gostaria também de convidar vocês para conhecer a gente, o nosso espaço. A gente está aberto esse ano até o dia 23, a gente entra em recesso e volta em 2022. Muito obrigada. A gente continua juntos pela inovação da administração pública para toda a sociedade, aqui nas redes sociais, agora também no espaço físico. E até logo!